Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra que acha-se escrita no capítulo 12 do livro de Daniel. Daniel, capítulo 12. Vamos ler então com a ajuda de Deus. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará da tua sorte no fim dos dias. Este é o último capítulo, irmãos, dos registros proféticos dados por Deus a Daniel, e sempre dizendo respeito aos finais dos tempos, que Deus deu revelações a ele, e de forma profética ficaram então registrados neste livro. E aqui então ficam registradas as últimas palavras seladas, referente aos últimos tempos, ou seja, a aproximação do final de toda a existência deste mundo, que pela palavra de Deus foi criado. Mas aqui o Senhor dava então, irmãos, a Daniel esta revelação, que
quando estivesse chegando este tempo, haveria um tempo de angústia, de tal maneira que nunca houve ou haveria até esse tempo, desde que houve nação, esta angústia, ela seria muito grande. Mas dizia, mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então, os irmãos, vejam que existe de fato um livro onde se registram o nome daqueles que haverão de passar por este tempo de grande angústia, de tribulações, mas haverá livramento para o povo que for fiel a Deus. Aqui entendemos então que quando estiver aproximando este tempo e que ocorrer então esta grande angústia, sofrimento, dores e tribulações imensas, sempre Deus dará um escape àqueles cujo nome estiver escrito no livro santo, no livro da vida. Depois então ele já profetizava sobre a vinda do Senhor Jesus, quando diz aqui, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns vão ressuscitar para a vida eterna com Deus. Irmãos, vejam, ressuscitar para a vida eterna. Ressuscitar porque morreram, porque se não estiver morto não ressuscita. Morreram, então virá um dia que vão ressuscitar para a vida eterna, porque a vida que vão ter pós a ressurreição não será uma vida finita como é a nossa, que dura, pode chegar a 100 anos, 100 e poucos anos, mas termina, porque o corpo foi feito agora, por causa do pecado de origem, sujeito à morte, então morre mesmo, não tem ninguém escapa, pode viver muito, mas por muito que viva, morre. Mas agora, depois da ressurreição, ou seja, os que morreram ressuscitarão com um corpo para ter nele não uma vida que termina, mas uma vida eterna. Imagine isso, irmãos, não vai haver mais morte, é uma vida para a eternidade no reino da glória de Deus. Então muitos que estão dormindo no pó da terra vão ressuscitar uns para a vida eterna, mas também haverá uma ressurreição de alguns para vergonha e desprezo eterno, ou seja, para o sofrimento. Vão sofrer eternamente, não vão receber vida eterna para gozar, não, estarão no estágio de não se sabe como, de que maneira, mas será de sofrimento. Mas depois ele faz aqui, irmãos, um esclarecimento que diferencia então destes que estão nesta circunstância, que rejeitam as dignidades e se destinam por si próprio à vergonha e ao desprezo eterno. Mas ele diz, então, os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Aqui, irmãos, é a promessa que Deus faz em favor daqueles que estão buscando agradar a Deus. Se diz aqui, refulgirão e resplandecerão. O resplendor aparece quando existe luz. Na treva não há resplendor, mas na luz sim, existem luz de toda intensidade e elas resplandecem, ou seja, mostra o brilho da luz. Nós estamos nesta bendita graça e sobre nós está a luz de Jesus Cristo que nos iluminou. E cada um de nós estamos neste caminho, como sendo, irmãos, um pequeno luminar no firmamento do Senhor, ou seja, no ambiente
espiritual, cada um colocado no seu devido lugar, e brilhamos. Por quê? Porque o Senhor nos deu um pouquinho de entendimento para buscar dele isto e apartar-se das trevas. Os que não conseguem entender e que preferem ficar do outro lado para a ressurreição do sofrimento, esses estão sem luz, estão nas trevas, na escuridão do pecado. Mas nós que estamos aqui iluminados, irmãos, nós devemos então de manifestar o reflexo da luz que incide sobre cada um de nós. Nós não temos luz própria. Essa luz que está em nós, que é no caráter espiritual, ela é manifesta pelo sol, que não é este sol que está aí fora brilhando, é o sol da justiça, figura de Jesus Cristo, que incidindo sobre cada um de nós, nós brilhamos. Por quê? Porque nós estamos agora no firmamento do Senhor, no ambiente do Senhor, onde Ele está com seus olhos manifestando a luz, e os que recebem a luz brilham. Os irmãos já viram no chão, por exemplo, às vezes uns pedacinhos de espelho, ou coisa bem polida no chão, na hora do sol brilhando assim, a gente olha, aquilo parece que está aceso uma luz ali, mas vai ver, não tem luz nenhuma, é reflexo da incisão do sol que está direcionado para aquela coisinha que brilha. Quanto mais polida, mais será manifesta a luz do sol que incide sobre ela. O trabalho do nosso adversário, irmãos, é tirar o polimento que Deus faz em nossa vida através da palavra. O Senhor nos limpa, nos purifica e nos vai polindo para brilharmos sempre mais e mais. Porque na medida que nós estamos polidos, nós refletimos mais a glória de Deus, que é a luz de Jesus Cristo que está sobre nós. Mas o inimigo não suporta isto. Ele quer apagar o nosso brilho, porque se ele puder, irmãos, entrar no ambiente do Senhor, que é o seu firmamento, ele vai fazer isto. Mas o Senhor cuida do seu povo. E nós estamos, irmãos, ligados todos pela comunhão e recebendo constantemente a luz do sol da justiça que está incidindo sobre cada um de nós. Então, hoje, nesta manhã, o Senhor manda a sua palavra, porque nós, irmãos, que já estamos predestinados à salvação, e que o Senhor deu a nós um pouquinho de entendimento, então Ele nos chama de entendidos. Irmandade que veio congregar aqui hoje, ou que estão ouvindo a palavra por esse mundo afora, pode considerá-lo muito ou pouco, mas é chamado pelo Senhor de pessoa entendida, pessoa que está interessada em entender, em se aplicar, em melhorar. O que nós devemos melhorar? O nosso brilho. Devemos brilhar mais e mais, para que a luz de Cristo refulja sobre cada um de nós e brilhe. Para os que estão nas trevas, ver, olhando ao universo do Senhor, ver que tem sim quantas estrelinhas brilhando, e apagam o poder das trevas, que é do pecado, e nós estamos aqui hoje. Então, os irmãos, vejam que o pecado, bem que segundo a força e o poder do maligno, este maligno gostaria do pecado nos abranger como uma inundação, como quando dá uma tempestade e as ruas que não são rios viram rio, porque as águas são grandes e inundam. Este é o plano do adversário, fazer com que o pecado inunda o ambiente do povo de Deus, que é a nossa comunhão com Ele. Este é o universo de Deus que nós convivemos. Mas o Senhor manda a palavra e vai fazer com que estes males não aconteçam para nós, porque nós estamos aqui para resplandecer como o resplendor do firmamento. É um dia, por exemplo, uma noite limpa, onde num lugar longe da luz da cidade, que seria tudo treva, mas à noite o céu está tão estrelado,
e a lua também brilhando intensamente, que quase como um dia. Por quê? Porque está tudo limpo, não tem nuvens, e cada estrelinha está refletindo a sua luz. Nosso adversário não suporta ver isto. Por exemplo, irmãos, um número como este grande agora de manhã aqui reunido, e também por algum lugar deste mundo que estiver ouvindo, é um conjunto de luminares no firmamento do Senhor. Nosso adversário não suporta este brilho, ele luta para apagar, mas o Senhor manda a palavra e diz que nós vamos brilhar mais e mais, como as estrelas, sempre e eternamente, irmãos. Bendito seja o Senhor. Aí falou: olha, Daniel, você fecha essas palavras e sela este livro. Isso aí tem que ficar fechado, porque tem que ficar assim até o fim do tempo. Mas muita gente vai correr de uma parte para a outra, e a ciência vai se multiplicar quando chegar lá. Essa correria de uma parte para a outra já se vê, irmãos. É claro que, se falar fisicamente, quem vai no aeroporto agora, por exemplo, final de semana prolongado, quem vai no aeroporto é um formigueiro de gente, corre de um lado, gente trombando com o outro, arrastando as suas malas. É uma correria sem fim. Vai na rodoviária, não há ônibus, precisa pôr ônibus a mais para dar conta de carregar o pessoal, não é isso? Mas não é essa correria só. A correria aqui de uma parte para a outra é gente buscando onde que está o universo de Deus para receber a incisão da luz de Cristo, e não encontra. Estão nas trevas. Corre no lugar: agora achei, agora eu encontrei. Quando chega lá, irmãos, faz força para brilhar, mas o sol não brilha. O sol está impedido por uma nuvem, a nuvem do conhecimento humano, a nuvem do estudo humano, a nuvem da vaidade humana, a nuvem da grandeza do homem que sobrepuja os demais simples e humildes. Então o sol não brilha. Estão todos ali polidos até, mas não reflete luz, porque o sol não incide. Mas está aqui esse punhadinho de gente, por pequeno que seja, irmão, o teu lugar na obra de Deus, mas você é uma estrelinha que está brilhando. E pela palavra do Senhor avisa que nós vamos brilhar mais e mais. Então, quando acontecesse essa correria de um lado para outro, de uma banda para outra, corre para cá, e hoje está assim hoje, os irmãos vê, a pessoa vai, batiza aqui, fica uns tempos, não é aqui, aí outro fala: não, vem aqui que aqui está melhor. Corre lá ele faz o serviço que tem que fazer e fica lá. Passa uns tempos: sabe que agora eu estou indo em tal lugar, porque está um reverendo que é isto, eu estou indo em tal lugar, mas tem um homem que é isto, e corre lá e fica um pouco, não é lá, porque ele está procurando onde é que está o sol para refletir a luzinha dele, o brilho dele, mas não encontra. Então vem aqui, olha, o que Deus falou para Daniel, porque Daniel estava preocupado, e aquele então que vive eternamente falou para ele que depois de um tempo, e de metade de um tempo, isso é, depois que tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Qual é o poder deste povo santo? O poder deste povo santo é o Espírito Santo, que é o poder. Espírito Santo, irmãos, é poder de Deus na vida de quem o possui. Enquanto Ele estiver em nós, nos governando, Jesus estará brilhando sobre nós. Mas o que querem e que vai acontecer, porque está escrito aqui, vai ser destruído este poder. Então Paulo escreveu aos irmãos de Tessalônica uma recomendação já há 2000 anos quase atrás: olha, vocês não excluam o Espírito Santo, hein? Porque se vocês excluírem o Espírito Santo, é Ele que guia vocês em toda a verdade, vocês vão ficar perdidos. Então o que é excluir o Espírito Santo? É fazer acabar o poder dele em nós. Então a pessoa não tem mais poder, agora peca, agora comete o erro, agora procura um lugar que ele possa se acomodar com os erros que tem.
porque ele não tem mais o Espírito Santo, então ele não brilha mais. Ele está feliz por ser polido, pronto para refletir. E reflete o que? A glória do homem, reflete aquilo que ele se alimenta, porque o homem é o produto do meio que ele vive, reflete o que ele recebe tudo aquilo da sabedoria humana, ele reflete, ele mostra, mas esse brilho não tem intensidade. Já o brilho daqueles que estão ainda, que detém-se o poder do Espírito Santo, o poder do povo santo, que é o Espírito Santo, esses estão governados por Deus. Então, como Paulo instruiu os de Tessalônica, não excluais o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da redenção, nós não vamos excluir, vamos fazer de tudo para que ele não nos deixe. Então, quando alguém começar a perceber que a comunhão do Espírito Santo em si está diminuindo, que já não tem mais poder de servir a Deus, de cantar, de meditar no Senhor, não sente mais alegria de congregar, não se sente bem mais numa comunhão com Deus e com o povo, é porque o Espírito Santo está sendo excluído, ele está sendo despedido. É como aquele que tem uma casa e tem um inquilino que mora nela, então ele começa a estragar a casa, ele começa a trazer tranqueiras dentro da casa, é sua, mas está alugada para um outro. Mas ele, como é o dono, ele traz o que não é bom, animais dentro de casa, fica um ambiente inabitável. Então o morador, que é o inquilino, ele fala: quer saber de uma coisa, eu vou procurar outra casa que me dê condição de viver, esta aqui não dá mais. Ele vai embora e larga a casa para o dono. Então a casa é nossa, o coração é nosso, o viver é nosso, o Espírito de Deus mora dentro de nós. Mas se nós começarmos a extingui-lo, a trazer dentro da nossa casa a impureza, a maldade, a malícia, o engano, as vaidades deste mundo, as coisas que desagradam a Deus, vai entristecendo, chega uma hora que nós excluímos, ele vai embora. Então acabou o poder do povo santo, ou da pessoa que era santa, agora já não tem mais poder. Então outras forças dominam porque ela perdeu o poder. Isto vem acontecendo. A irmã está entendendo isto, irmãos? Isso já vem acontecendo, só que o Senhor está mandando a palavra como uma advertência. Irmãos, não excluamos o Espírito Santo, porque se ele for embora nós estaremos perdidos, o brilho acaba e nós vamos ser governados por outros espíritos. Vem aqui a palavra que ele quer nos revestir do seu Espírito Santo. Se alguém agora traz dentro de si o ódio, a cobiça, a maldade, o engano, a mentira, a inveja, vícios que contaminam o seu corpo, ele não pode ficar aí dentro, que ele fica incomodado, se sente mal, ele vai ter que ir embora. Antes que vá embora, vamos fazer uma limpeza na nossa casa nesta manhã. Vamos oferecer o nosso viver a Cristo, dizer: Senhor, toma conta do meu viver, porque eu quero ficar na condição dos entendidos para resplandecer. Olha, irmãos, quem quiser sair daqui hoje plenamente entendido do plano de Deus de salvação na sua vida, a palavra te dá força e dá poder, e manda embora aquilo que entristece o Senhor. Se tu aceitares que o Senhor te limpe, seja livre agora de tudo que entristece o Espírito Santo da graça, e mantenha dentro de ti aquilo que alegra. O que alegra o Espírito Santo de Deus em nós? A submissão, a aceitação da vontade de Deus, a humildade, a paciência, o relacionamento com Deus através do Espírito. Sejamos agradáveis a Ele e dizer: Senhor, ainda com todos os meus defeitos, mas eu quero confessar, eu te amo, não me deixes, não te apartes de mim. Senhor, mesmo nesta manhã de domingo, eu te rogo, não vá embora, fica comigo, porque eu quero brilhar. Quem quiser brilhar, receba agora a confirmação de Deus, pela virtude do Espírito Santo, que nos corações que estão purificados brilhe mais ainda nesta hora. Glória ao nome do Senhor. Mas está chegando o tempo, irmãos, da exclusão, de ele ir embora de muitos, e vai chegar a hora que o sacrifício do Senhor Jesus na cruz
ou seja, a graça do Filho de Deus, é que apresenta a nós o sacrifício para a salvação, seja tirada. Então, irmãos, acabou o sacrifício contínuo, porque os sacrifícios que não eram contínuos precisava fazer sempre. Jesus fez um sacrifício só e valeu. Desde quase 2000 anos até hoje está de pé o sacrifício do Filho de Deus para a nossa salvação. Mas vai chegar uma hora que ele vai ser tirado. Enquanto a graça está aberta, Deus está chamando, o vento está levando aquilo que não é bom, mas nós estamos aqui. Hoje o Senhor manda esta palavra e diz assim, que os entendidos vão sim permanecer no firmamento do Senhor. E neste tempo, dizia o Deus a Daniel, muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios vão proceder impiamente, e nenhum dos ímpios vão entender isso, mas os sábios entenderão. A irmã Dani está entendendo esta pregação? Quem estiver entendendo esta palavra, é porque a sabedoria de Deus está em ti. Então o Senhor te diz, vamos ser purificados, vamos ser embranquecidos, porque os que não estiverem embranquecidos e lavados com o sangue do Cordeiro Eterno, estes não entrarão. Mas nós, irmãos, que estamos lutando para sermos purificados a cada dia e embranquecidos, apartando de nós toda sujeira do pecado deste mundo, o Senhor diz que ainda que sejamos todos provados, quem que está ouvindo esta palavra e possa dizer que não tem prova, que não sofre, que não padece momentos de angústias e de aflições? Todos estamos assim, todos são provados, mas estes que são provados, estes vão brilhar sempre e eternamente diante de Deus. Vai terminar a palavra. Bem-aventurado quem sair polido desta manhã, brilhando mais e mais. O poder das trevas não extinguirá o Espírito Santo da tua vida, e tu, apesar das provações, vencerá para a ressurreição e vida eterna. Deus seja louvado.